Beleza, beleza. Boa tarde para todo mundo que vai acompanhar a transmissão, sendo ela simultânea ou gravada. Vai ficar aí no Facebook para a galera assistir depois. Boa tarde para todos vocês. Vocês sabem, esses 5 minutinhos iniciais são sempre para testes e verificações. E para eu poder encaminhar o link para o povo que quiser assistir. Então eu vou caçar aqui o link, apesar que fica com a Bárbara. Tem que esperar a Bárbara voltar aqui para a sala, até que ela volte. Fiquemos nós aqui batendo um papo. Deixa eu procurar aqui a página. Quem quiser acessar aí, que estiver acompanhando, acessar a página aí da DRE Pontes Lacerda. Deixa eu ver se já está aqui na transmissão. Copiei o link aqui, deixa eu mandar para a galera aqui. Aí a gente já começa, pessoal. Segura a onda aí. Mandando aqui o link do Facebook pro pessoal. Deixa eu ver, copiar link. Márcia, de boa, Márcia. Sabe por quê? Eu tô na correria, você me perdoa. Já estamos ao vivo, tá? Só para te deixar claro. Já? Você tomar um pouco de cuidado. Ai. Já? Olá, pessoal, tudo bem? Mudou o assunto. Então, o que eu ia dizer é boa tarde para todo mundo, Bárbara. Senta lá, não vai sair na câmera, não. Senta lá. Senta do lado da Márcia lá. Estou encaminhando aqui os links pro pessoal. Cheiro gostoso. Cheirinho de café é bom, Vai um né? cafezinho aqui. E café é fonte de energia. Eita! Vamos lá, aqui o negócio é assim. Tá. Márcia, você tá no grupo? Tô. Lá do Pré-ENEM? Tô. Então, deixa eu encaminhar aqui os links para vocês. Você manda para os grupos que você tiver aí. Deixa eu mandar lá. Vou mandar lá no Pré-ENEM. Professores Pré-ENEM e alunos Pré-ENEM. Já mandei os links para a Janda. Bom demais, pessoal. Beleza. Já mandei os links, Jandira já visualizou. Pronto. Então, até que os alunos entrem, né, até que eles comecem a entrar, vamos trocar uma ideia, né? Aí, primeiro, explicar para todo mundo quem é a professora que está com a gente hoje, né? Além da Bárbara, que já foi apresentada aqui nas outras vezes que a gente abriu aqui o pod, hoje a gente tem a professora Márcia. Márcia, fala seu nome completo para todo mundo te conhecer. Meu nome é Márcia Aparecida de Oliveira Silva. Eu sou professora de arte. Tá. Márcia, por que você está aqui no pré? Como é que você chegou aqui no Pré-ENEM de Pontes e Lacerda?
Então, teve o seletivo, né? Nesse projeto, eu fiz o seletivo e cá estou eu no projeto Pré-ENEM Digital, com essa galerinha animada para incentivá-los a estudar e transmitir conhecimento da minha matéria, né? Que faz parte aí da área de linguagem, que muitos alunos acham que arte não cai no Enem, e a arte está presente lá na linguagem, não só lá na linguagem, né, na área de linguagem, mas em todas as áreas do conhecimento, a arte vai estar presente. Isso aí. Você é daqui de Pontes Lacerda, Márcia? Você é natural daqui? De onde você é? Não, eu nasci em Iporá, Goiás, aí eu morava em Barra do Garça, mas já tem algum tempo que eu moro aqui em Pontes Lacerda. Você nasceu em Iporá. Iporá, Goiás. Você já tinha ouvido falar, Bárbara? Não. Nunca tinha ouvido falar. Apesar que de Goiás eu não conheço muita coisa. Eu acho que eu nunca pisei no estado de Goiás. Acho que eu nunca passei lá por dentro, nem de viagem mesmo. Nunca, perdendo, hein? Nem de passagem, não conheço o estado de Goiás. Parece ser um estado muito bom, né? Muito sertanejo, muita dupla. Né? Povo caloroso. É. Aí você sente saudade lá, Márcia? Sinto. Como que você veio parar aqui em Pontes Lacerda? Eu vim para cá em 2001, porque meu esposo passou no concurso dos Correios, aí eu vim acompanhando. No concurso? Então ele é concursado? Não, ele saiu do Correios tem acho que uns 5, 6 anos. Ele trabalhou 17 anos nos Correios. Mas ele ainda está no serviço público? Tá, agora também ele é professor, só que de ciências, e também ele é advogado. Ah, tá. Então ele saiu do concurso dos Correios para trabalhar na advocacia. Com a advocacia. E aí, nesse ínter, já graduado... Passou no concurso também do estado de Mato Grosso para professor. Então, nós estamos aí um casal de professores, né? Os dois aí concursados e com a carreira já ao longo do tempo, né? É gente que sabe de concurso, pessoal. É gente que sabe que quer estudar, que quer fazer prova. Presta atenção aí, hein? Isso, e a concorrência é grande, hein? Muito grande para concurso público. Muito grande. Né? Muito grande. Não estudar, vai ficar para trás. Pois é, pessoal. Essa é a professora Márcia. Ela está no pré-ENEM com o componente curricular de artes, né? E vai estar hoje aqui, ao longo das próximas horas, trocando uma ideia aí com a gente sobre estudo, concurso, escola, educação, Enem, e tudo aquilo que, né, gira em torno da formação acadêmica de vocês, que estão aí na escola prontos para sair para o mundo, né? Ou, pelo menos, estão tendo a oportunidade de se prepararem. Se prontos aí, né? Claro, depende muito do que vocês estão fazendo na escola e da escola. Então, o professor Natan falou algo muito importante: se preparar. É necessário se preparar para fazer a prova do Enem. Deixar para a última hora é uma péssima ideia. Vocês precisam entender sobre a importância de estudar para o Enem bem antes. Nós sabemos aí que é uma quantidade de conteúdo imensa, né? O exame é dividido aí por área de conhecimento e vai incluir todas as matérias do ensino médio. É necessário estudar. Quem deixar para a última hora acaba decorando. E decoreba no Enem não dá certo, não adianta. Porque não tem como decorar. Porque a prova possui questões interdisciplinares, ou seja, misturam matérias diferentes, e só consegue resolver esse tipo de questão quem de fato aprendeu. Se decorou, não vai conseguir responder essas questões. E nós sabemos aí que a concorrência é grande, né? Muito grande, muito grande. Tá aí a primeira dica. Não deixar para estudar em cima da hora achando que vai decorar a questão. Primeiro que, geralmente, se você pegar as provas anteriores do Enem, tem muita interpretação de texto, muita compreensão de imagens, gráficos, que é o tipo de coisa que não dá para você decorar como vai aparecer na prova. No geral, essas questões dependem de um conhecimento mais aprofundado, de um repertório teórico maior que o aluno tenha adquirido ao longo da educação básica, né, em especial do ensino médio. Então, fazer leitura de mapas, fazer compreensão de texto, fazer compreensão do que a questão está pedindo, não é algo que se decore, é algo que se aprende.
né, Márcia? É mais ou menos por aí, né? É desse jeito, precisa aprender. Porque enquanto alguns estão dormindo, ou na baladinha, ou na roda de tereré, muitos estão estudando. Por quê? Qual que é o objetivo das pessoas que fazem o Enem? A intenção é usar a nota do Enem para entrar na faculdade, conseguir uma bolsa de estudo ou financiar. Então, muitos estão aí com esse objetivo, né? E vai entrar na disputa. Quem quiser mandar bem nessa competição vai precisar dar o seu melhor, se preparar ao máximo. Exige treino, não é da noite para o dia. Exige muito treino, porque, como nós já falamos, o Enem é bem diferente das provas da escola que os alunos estão acostumados a fazer. No total, são 90 questões mais a redação. Então, exige aí treino, tempo de estudo, treinar simulados para ver como que está aí o seu conhecimento e verificar em qual matéria você tem mais dificuldade para estudar mais, para adquirir mais conhecimento em tal área, para você conseguir aí uma boa nota. Nós estamos falando em simulado, né? Hoje de manhã eu e o Natan que estávamos preparando um simulado para vocês, que vai acontecer dia 16, para preparar vocês aí para o Enem. Uma pequena prova, e eu acredito que vai valer a pena vocês fazerem, hein, galerinha? Vocês estão acompanhando aí. Exatamente. Vamos estudar mais para tirar boa nota no simulado. Se tira boa nota no simulado, automaticamente, quando vocês fazerem de fato a prova do Enem, vai bem também. Por quê? Quando vocês fazem esses simulados, vocês estão treinando. E quando você está treinado a fazer algo, quando você for fazer de fato, você não fica nervoso. O que acontece com alguns estudantes quando vai fazer a prova do Enem? Fica muito ansioso, muito nervoso. Às vezes até sabe tal conteúdo, mas acaba errando porque está ansioso. Então, é de suma importância aí fazer esses simulados. A galera do primeiro, do segundo ano, fazer o Enem como treineiro, né, também é muito bom, porque você vai saber aí como que se porta diante da prova do Enem, quais os materiais que você deve levar, o que não deve levar. Então, você já vai estar tendo conhecimento aí para realizar a prova de fato. Nós falamos sobre estudo, de fato, gente, estudar não é fácil, você tem que estar bem estimulado mesmo, bem assim, motivado, mas a pessoa que faz, né, que faz a prova, que consegue passar, que consegue uma graduação, hoje nós três estamos aqui e nós três somos concursados, nós sabemos os benefícios que é você passar num concurso, você passar numa prova, a vitória que é, né, as possibilidades que se abrem para você, do que você não ter. Então, vale a pena você pagar o preço, e você superar. É isso aí, Bárbara, pagar o preço. Porque muitos querem passar, mas não querem tirar um tempinho para estudar. E o interessante é fazer um cronograma de estudo. Os alunos que estão no terceiro ano, eles reclamam muito por falta de tempo. É muita coisa, nós já temos várias disciplinas, várias atividades, a gente não está dando conta. Eu sempre falo, vocês dão conta sim, vocês são capazes. A gente não tem tempo. O tempo não existe. O tempo é a gente que faz. Então, são prioridades. E muitas das vezes a gente tem que abrir mão de algo em determinado momento para fazer algo que é necessário, por exemplo, estudar para o Enem. É necessário. E como organizar esse tempo? Fazer um cronograma de estudo. É o primeiro passo. O estudante precisa planejar os seus estudos, porque tem muitos conteúdos para estudar. Você precisa de uma boa dose de organização para dar conta de tudo. O cronograma vai funcionar aí como um jeito eficiente de fazer aí o seu estudo funcionar.
E aí tem várias maneiras de cronograma de estudo, aí você precisa organizar o seu tempo. Nós sabemos que tem estudantes que trabalham de manhã, estudam à tarde, outros estudam de manhã e trabalham à tarde. Outros trabalham de manhã, à tarde e estudam à noite. Mas é necessário deixar um tempinho extra, não sei como, você tem como fazer, você sabe, cada estudante tem o seu método aí. Mas que tem que estudar, tem. Se você quiser sobressair dos demais, estude. Isso aí, isso aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que vai criar como uma nova câmera. De repente, ver se a gente consegue mostrar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui. Deixa eu ver se é esse que tá mostrando lá. Acho que deu certo. Deixa eu ver se vai bater o zoom suficiente. Não, então eu vou transmitir como tela. Só pra gente poder dar uma comentada. Esse aqui. Tá aí. Esse aí é um modelinho simples que a gente encontra na internet de estudo. Para quem nunca fez um cronograma de estudo, para quem nunca pensou num cronograma, você pega uma tabelinha lá no Word, eu pego uma tabelinha lá no Excel, queridão. Coloca lá, separa as disciplinas, os componentes curriculares que você precisa estudar, faz um simuladão, alguma coisa para você ver o que você está mais forte, o que você está mais fraco no Enem, você está saindo melhor em humanos, você está saindo melhor em matemática, vê o que você mais precisa estudar, organiza seu horário dentro das suas possibilidades, vê lá o horáriozinho de almoço, vê lá um horáriozinho à noite, organiza sua tabelinha de cronograma lá de segunda a sexta, sábado, e aí bunda na cadeira, material na mesa, e vai estudar e vai ralar para passar, porque passa. Alguém vai passar. Alguém vai passar. Sim. E a diferença entre o que vai passar e o que não vai passar é o tempo de estudo com qualidade. Exatamente. Não... Outra dica que eu deixo aqui também, igual os alunos estão fazendo simulado, já organizou seu cronograma de estudo, e aí ele vai fazer esse simulado e ele vai perceber em qual matéria, em qual linguagem, em qual área de conhecimento ele tem mais dificuldade. Então, encare as dificuldades. Onde você tem mais dificuldade é onde você precisa estudar mais. Lembrando, tá? E você pode dar uma olhada aí no cronograma. Tem lá uma pausa, um horário para você tomar um café, fazer um coffee break, fazer alguma outra atividade, jogar seu PlayStation 5, sei lá o que você gosta de fazer uma atividade física, vai correr na rua, vai jogar seu futebol, vai para sua academia. Você não pode só fazer isso. Exatamente. E não estudar. O que não dá para você só fazer as outras coisas, ficar só no lazer e os estudos ficar aí em segundo plano. Qual é a sua meta? É ser aprovado? Então vai estudar. Exatamente. É interessante falar também que essas coisas, jogar, ter o seu tempo, isso é interessante. Não é que você vai morrer de estudar e não vai fazer mais nada. Isso, é necessário organizar o tempo para desenvolver todas as atividades. É necessário fazer uma atividade física, é necessário ter um momento de lazer, porque se você só estudar também, você vai enlouquecer, né? E nós não queremos isso. Exatamente. Em falar em atividade física, eu vejo a professora aí com a sua bike, e ela é, assim, conta um pouco aí dessa... é bicicleteira? Oi, eu sou ciclista. É bikeira? Gente, a atividade física é de suma importância na vida do ser humano. Quem não faz, faça. Você precisa se identificar aí com o que você gosta. Por exemplo, eu me identifiquei com a bicicleta e com pilates também. Eu faço pilates 2 vezes por semana. E a bike, eu pedalava bastante, já fiz mais de 100 e tantos quilômetros. Mas o tempo hoje está meio complicado, mas é porque eu não estou sabendo organizar meu tempo. Porque quando eu me organizo, eu consigo pedalar sim. É importante a atividade física. A minha esposa, ela
ciclista também, o negócio dela é pedalar. Ela gosta muito de pedalar, todo dia à noite. Diz ela que é o que desestressa ela, que é o que passa o cansaço do dia, que é o que alivia o psicológico, e vai para bike, e anda ali 1, 2 horas, faz lá 30 quilômetros por dia, 35 quilômetros por dia. Sempre ela bateu 40 quilômetros dentro da cidade, fazendo volta lá no percurso terapia, dela. gente, é muito bom. E ela gosta, ela gosta. Eu tenho que admitir, eu particularmente não tenho nem bicicleta, tá? Nem bicicleta eu tenho. E se me chamar para caminhar, eu fico um pouco rabugento. Eu não sou muito fã de caminhada também, não. Gostava muito de ir para academia, mas é sempre bom fazer uma atividade física, seja ela qual for. Vai fazer uma luta, vai, porque realmente alivia a mente, passa o estresse, né? Ajuda a combater depressão, ajuda muita coisa. A atividade física é muito importante fazer e estudar. Deixa a atividade física para essa fuga do momento de estudo e se concentra nos estudos com essa atividade paralela de atividade física. Então, todo mundo já viu aí mais ou menos uma ideia de cronograma, faz uma foto da telinha, faz um print quem estiver assistindo, na hora que você for assistir, você dá uma pausa aí no vídeo, vai ficar salvo aí no Face, você dá uma pausa aí no vídeo, copia, tira uma ideia, faz o seu próprio cronograma, adapta a sua realidade e mete bronca nos estudos. Eu vi você também, rapidinho aqui, pesquisando no Google também, pesquisa ali no cronograma, né? Sim. Que é uma pesquisa aberta aí para todo mundo. Hoje tem. Hoje você digita no Google, você baixa aplicativo que não só organiza seu horário, mas te lembra o que você tem de fazer lá. Ele apita lá, fala horário de estudar história. Hoje você acha de tudo, é muito mais fácil. Na nossa época não faltava até material, quem dirá até essas coisas. E olha que eu tô falando na nossa época, é recente, tá, gente? Jesus! Quando eu lembro. 2000. Tá, gente, hoje as tecnologias estão aí para nos auxiliar. Vamos aprendê-la a usar de forma consciente. Tudo que vocês quiserem, vocês encontram aí, né? Ferramentas de estudos está disponível. Na nossa época, a gente tinha que ir para a biblioteca da escola. É a minha época, mais ou menos. Quando não achava o tema na biblioteca da escola, tinha que ir lá na biblioteca pública e por aí vai. E era assim. E a gente conseguiu. Imagina vocês aí que tem todos os recursos a favor de vocês. Minha esposa está falando aqui que ela já chegou a andar 50 quilômetros na cidade. Eu não vou falar em quais circunstâncias, porque não vem ao caso. Mas ela já andou 50 quilômetros. 50 quilômetros. Ela mora aqui comigo. Tá? Eu tenho uma bicicleta lá em casa, nós vamos, ó. Sua esposa mora aqui? Atualmente ela mora em Vilhena. Ela mora em Vilhena. Já vai ter que se morasse aqui, a gente já tinha. Vamos lá, marcar aí uma data aí pra gente mas pedalar. Certeza. Certeza, ela gosta da bike, ela gosta. Pois é, no último encontro que a gente teve aqui, eu tinha ficado de contar a história do concurso de Cáceres que eu fui fazer. Depois a professora Márcia conta alguma história dela ou do marido dela pra gente aí. Tem muita história de concurso. Pois é, olha só. Eu fui fazer um concurso em Cáceres, era para ouvidor da Câmara Municipal. Nossa, aquele sonho de ser concursado em qualquer coisa, não importava o quê. Você fazia tudo quanto era concurso. Saía concurso, você fazia concurso, né? Você não é concursado, você rala, é o seu objetivo de vida. Você faz tudo que aparece, tudo quanto é prova, tudo quanto é concurso, você corre atrás. E aí divulgaram um edital que tem um concurso em Cáceres para ouvidor da Câmara Municipal. Fui eu, né? Falei, vou passar nesse. Nesse eu, nossa, agora, mas é minha vez, agora, eu estudando aí, é comigo. Vou estudar, estudei. No final de semana que ia ter o concurso, tinha um retiro da igreja lá. Aí eu fui pro retiro, já ia fazer o concurso mesmo, já tava lá, fui pro retiro também. Aí, a prova era no domingo. Nós chegamos na sexta pro retiro, ficamos sexta, ficamos sábado. No domingo, antes da prova, chamei o pastor da igreja, estava no retiro. Você, pastor. É isso, quem vai na igreja sabe. Nossa, vai que Deus fica com dó, né? Vai que outra pessoa orando, o homem é próximo dele, né? Às vezes eu falando, Deus fala, você não tem muita moral, não. Mas honra o servo dele que tá lá. Pensei, né? Uma hierarquia acima ali. Chamei o pastor, falei, pastor,
fazer o concurso aqui um pouquinho. Você não leva uma oração aí, né? Vai que meu pastor, um senhorzão, já seus 60 e tantos anos, deu uma olhada para mim, cruzou os braços. Eu tinha um negócio de arriar o óculos naquela... E... Você tem quantas vagas? Falei, tem uma só, pastor. É uma vaga difícil. Né? É o meu pastor, né? Aí eu falei pra ele, confiante eu, né? Falei, não, pastor, mas eu só preciso de uma só. Aí eu sou um só preciso de uma. Eu só uma só, né? Verdade. Você estudou? Falei, pastor, estudei muito, o mês inteiro e tal. Ele olhou assim pra mim e falou, mas costuma que tem gente que sempre estudou mais que a gente. Ô, pastor! Eu sou um mês. Ô, pastor, eu vim aqui, né? Não, vamos orar. Chama o pessoal lá. Aí chama o pessoal, né? Que ele é os irmãos mais próximos, né? De Deus. Aí fizemos oração e tal, fui pro concurso fazer a prova. Sentadão lá. Saiu o resultado da prova. Fiquei em segundo lugar do jeito que o pastor... Sempre tinha alguém que estava mais que a gente. Pois a chance da Adão tinha estudado mais do que eu. Já era concursado, eu entrei em contato, o cara vai saber. Já tinha sido aprovado na prova de concurso, já estava no concurso do Detran, foi fazer a prova, passou no concurso. Falei, realmente tinha alguém já há mais tempo do que eu estudando e sendo aprovado em concurso. E aí eu me liguei, que é tempo, consistente, ter consistência, tem que se preparar, tem que... Depois desse concurso, eu criei uma tela na minha área de trabalho do computador, com o nome desse cara do primeiro lugar, com a tela dele lá aprovada em primeiro lugar e eu em segundo, e coloquei na tela para eu lembrar que eu tinha ficado em segundo lugar e não tinha passado no concurso. E que alguém tinha estudado mais do que eu. Que se eu quisesse, eu tinha que estudar mais do que os outros. Olha, eu acho interessante você falando, você está usando de algo para te fortalecer. Essa semana eu estava meditando assim, gente, tristeza, decepções, elas acontecem. Mas elas não te ajudam de uma certa forma, assim, a gente tem como qualquer ser humano, mas se você ficar muito tempo triste ou muito tempo decepcionado, isso aí não vai te ajudar. O Natan usou aí que ele ficou em segundo lugar e que existe alguém que estuda mais que a gente, é claro, existem pessoas, né, não sei, aí eu penso que existem pessoas mais inteligentes que a gente, né? Isso não é uma tristeza, isso a gente tem que usar como algo para a gente crescer, né? Ir à frente, lutar, eu acho que é isso. Né? E ontem eu estava assim, a gente sempre tem que lidar com as nossas emoções, e ontem eu estava pensando, ontem eu fiquei triste de tarde, que a gente não pode, quando a gente chega em casa, a gente começa a ficar triste. Eu pensei, opa, peraí, esse sentimento não vai me ajudar nesse momento. Então, aí você deixa a tristeza, decepções do lado, que acontece como todo mundo, uma inteligência emocional, né? E você, né, outro dia, você acorda e vamos para a luta. Exatamente, controlar as emoções também é muito importante, né? Frustrações nós vamos ter o tempo todo. Eu, em relação a concurso, meu Deus do céu, eu já fiz muito concurso na minha vida, só que eu não me preparava, não. Vai ter concurso do Banco do Brasil, nem lia edital, ia lá fazer a prova. Concurso dos Correios, do Detran, e, gente, não vai passar. Se você não se preparar, não vai passar. Tem que se preparar. Quem se prepara, às vezes, não passa. Imagina quem não prepara. Quem se prepara, não passa. Não é sorte, não. Deixa eu contar uma vez que eu fui fazer prova lá em Vilhena. Era para o Instituto Federal, concorreu uma vaga lá em Guajará-Mirim. Eu acho que é Guajará-Mirim. Lá em Rondônia. Guajará-Mirim. Nunca pode usar relógio no concurso, né? E nesse dia eu estava com relógio. Não pegaram meu relógio, não falaram nada de relógio. Tá. E lá em Vilhena é 1 hora a menos do que aqui, né? Rondônia é 1 hora a menos. Certo? O que aconteceu? Pedi para ir ao banheiro e fui ao banheiro. Quando eu voltei, a prova era até meio-dia. Eu olhei no meu relógio, faltava 15 para meio-dia. Só que lá faltava ainda 15 para as 11. Eu enlouqueci. Falei, puta merda. Agora não vai dar. Relaxa. Não vai Tamo dar junto. tempo. Não vai dar tempo de eu concluir a prova.
e faltava justamente a específica. Que eu estava com uma blusinha bonitinha, assim, de renda, eu rasguei a blusa na maçaneta da porta, quando eu entrei para a sala para continuar a prova. E enlouqueci, só fui lá preencher o gabarito. Preenchi rapidinho e entreguei. Quando eu saio lá fora, eu conversei com a colega, ainda ia dar 11 horas. Eu falei, meu Deus, ainda tinha 1 hora para eu fazer a prova. E justamente na específica, depois olhei, ia gabaritar a prova específica, mas parece que é uma coisa, né? Quando não é para ser, aí tem a frustração. Eu não quero fazer mais concurso, eu nunca passo. Era assim que eu ficava. Todo mundo tem essa sensação quando vai... Uma sensação de incapaz, de que não é capaz, mas não prepara. Nesse eu preparei, mas aconteceu imprevisto, é que não era para ser. Aí surgiu o concurso, né? Que agora, nesse que eu sou efetiva, concurso do Estado de Mato Grosso. Acho que era 4 vagas ou 5 vagas. Eu falei, agora nesse eu vou passar. É minha área específica, esse eu vou passar. Estudei. Estudava todos os dias. Qualquer hora vaga, eu estava lá estudando, ouvindo videoaula, até deitada, eu estava lá ouvindo. E fazia simulado. O segredo, simulado. Mas fazia. Acho que eu fiz mais de 100 simulados. E aí, nos que eu errava, eu ia lá estudar para compreender. E aí chegou a minha vez, né? Passei em primeiro lugar. Nunca tinha prova didática, era só objetiva, né? E pronto, acabou. A dissertativa. Da minha vez ainda tinha prova didática e nem podia usar nenhum recursos, né? Tecnológicos. Mas fomos lá, fiz a prova didática, também tirei 100 na prova didática e cá estou eu concursada. E é assim. Vai chegar o seu momento, só que não adianta esperar, não, de braço cruzado. Não conseguir da primeira vez, da segunda, nem da terceira, não é motivo para não tentar a próxima. Exatamente. Né? Tem que servir como motivação, tem que dar um gás nos estudos, tem que servir como fortalecimento daquilo que a gente se pretende. Né? Desistir não é opção, tem que entender isso. Desistir não é opção, pelo menos não para quem quer. Para quem quer ser aprovado, para quem quer passar no concurso, para quem quer passar no Enem, para quem quer qualquer coisa que você queira, desistir não é opção. Quem desiste não consegue, não tem jeito. Eu estou vendo aqui os comentários aqui da Cláudia falando combinado sobre a questão o negócio da bike, essa história é o negócio da bike. Combinado. Aí, ó. Ela meteu um combinado aí, ó. Aê! Dá um jeito de trazer a bike dela para pedalar. Aqui a Jaqueline falando que o pessoal da Escola São José é nativo no podcast do Pré-ENEM. Comenta aí, pessoal. Mais, quem tiver aí, bora comentar. Da próxima vez, vamos fazer um brinde para quem comentar aí, fazer um comentário aí. Bárbara vai pagar uma pizza! Já tá aqui. Aí, ó. Só porque você falou, já entrou mais um aqui no Face. Não sei como é que tá a transmissão. Vamos lá comentar agora, povo. Né? Todo mundo aí fazendo de tudo para você. É só assim para conquistar aluno. Não basta conhecimento, mas tem que prometer alguma coisa para a gurizada poder. É igual o professor em sala, tem também, né? Não tá fácil, não, tá? Não, é incentivo, né? Não basta incentivo. Vamos dar um diploma para cada um. Né? Aí, ó. Um certificado de participação. Lembrando que amanhã comemora-se o Dia do Estudante, né? Desde já queremos parabenizá-los, que vocês continuem aí nos estudos. É dia do estudante, tá? Não é dia do matriculado, não. É para quem estuda, não é para quem se matricula, não, tá? É dia do estudante. Isso, aquele que vai na escola para estudar, não é aquele que vai na escola só para ficar andando nos corredores, né? Aquele turista. Ficar escondendo no banheiro. Né? Mas lá na escola tem desses? Quem vive na escola sabe, quem tá na escola sabe. Sempre tem aquele que esconde no banheiro, chega atrasado. Será, gente? Aquele que sai para beber água e demora 2 horas. Sempre tem. Lá, meus alunos, não. Os meus,
Não, é sempre da escola dos outros, não são dos meus alunos. Não são dos meus alunos. É uma bebeção de água, né? É uma ição no banheiro. Não, os médicos devem ficar muito felizes, eles estavam bebendo 2 litros de água por dia. E só nas 4 horas de aula é 2 litros. Você imagina o tanto que não... Mas bora lá. Meus alunos não são assim, não, né, povo? Cadê? Vocês estão aí? Vocês estão aí, gente? Estudantes, cadê Eita! você? O pessoal tá comentando aí. É isso aí, galerinha. Bora. Hein? Eu acho que eu vou abrir o WhatsApp lá na hora do povo comentar, para os meninos comentar lá no grupo. É fechado para eles, né? O quê? Vou abrir lá o meu WhatsApp lá para eles comentar nessa hora. Quem sabe? Fechado. Põe seu número lá no Facebook, na transmissão, que quem estiver assistindo e quiser mandar um zap aí, uma pergunta, alguma coisa, já... Verdade. Né? Aí, pessoal. Na próxima a gente dá um jeitinho de colocar lá para... Apesar que qualquer pessoa que comentar, lá no Face eu consigo colocar aqui o comentário, a pergunta, qualquer coisa. Beleza, então. Na próxima vai estar organizado, vai estar no jeito. É isso aí. Né? Cada dia a gente vai lutando com uma coisa e resolvendo uma coisa. Na outra vez tinha dado problema no microfone, nosso microfone não funcionou nem com reza. Aí tivemos que transmitir tudo do celular. Aí hoje já conseguimos conectar as 2 câmeras e o microfone geral. Na próxima vai estar mais aos poucos. Um dia de cada vez. Na próxima eu coloco um monte de bexiga na minha moto, igual aquela professora. Deixe ela. Ela é a rainha da educação. As professoras com os memes da internet aí, ó. As professoras TikToker aí, ó. Ela é a rainha da educação. A Bárbara, vocês não sabem, mas a Bárbara fica pondo musiquinha para fazer as propagandas do pré-ENEM, ela fica pondo as musiquinhas que ela dança no TikTok pra pessoal. Quando vocês verem essas propagandas do pré-ENEM com essas musiquinhas moderninhas aí, a musiquinha que a Bárbara sabe fazer as coreografias, tá? Olha lá, as ideias. Não, a Bárbara é TikTok, a Bárbara é TikTok. Aliás, Márcia, fala um pouco pra gente aí da importância de utilizar essas ferramentas digitais como método de estudo, como espaço importante para o desenvolvimento educacional, desenvolvimento intelectual. Tem gente que tem muito preconceito com quem estuda por rede social, quem estuda, vai lá para o TikTok assistir vídeo, vai para o YouTube assistir vídeo. Tem gente que acha que o negócio é livre, é apostila, é riscar papel. E o que você acha disso? Gente, o conhecimento está em todos os lugares, principalmente nas redes sociais. Tem muita besteira? Tem, mas tem muito conhecimento ali. E aí você precisa aprender a peneirar, né? Ver o que é verdade, o que não é verdade, porque existem muitas fake news também, né? Então, TikTok, Reels no Instagram, a gente aprende bastante coisa. E como que é, né? As redes sociais. O que você pesquisar lá, eles vão te mandar propaganda lá no seu Instagram. Verdade. Igual pesquisei Enem, arte no Enem. Toda hora aparece um monte de informações, um monte de perfis sobre arte no Enem. Então, vai estar recheada aí de informações. Essas ferramentas são de suma importância para o ensino-aprendizado. Eu utilizo bastante. Seguir as páginas aí do pessoal que trabalha com isso. Seguir as páginas. Dar cursinho preparatório. Exatamente. Né? Então, qualquer rede social que você seguir as páginas certas, vai aparecer muito material bom. Muito material, muitos vídeos explicativos, né? É porque tem conceito. Tem coisa que você lê e é difícil compreender mesmo. Você imagina, em especial, componentes curriculares que dependem de uma capacidade de abstração mais profunda. Você depende de alguém que consiga fazer uma transposição didática muito boa e colocar aquilo em termos reais do momento, da vida, do sujeito, para que ele possa compreender, né? Exemplificando. Você pega um conteúdo, por exemplo, iluminismo. É mais complicado para você entender o conceito de iluminismo do que você pensar, por exemplo, a organização política do Brasil, que é uma coisa que você consegue mostrar, tem o vereador, tem o prefeito, o que é república, que é um negócio que você vive. Você explicar iluminismo, conceitos iluministas, humanistas, é um pouco mais complicado porque depende de uma capacidade de imaginação de um sujeito que aos seus 17 anos ainda não tem essas reflexões mais profundas
formadas na cabeça, depende de conseguir construir elas. Então, pegar um material bom, mas também assistir uma videoaula muito boa. Tem um canal do YouTube, um cara do YouTube, que ele explica os conteúdos de história, bem básico mesmo, com desenho. Ele vai fazendo os desenhos, ele vai fazendo os desenhos e explicando o conteúdo. E aí, às vezes, o aluno não entende o conceito abstrato, mas quando você traz aquilo para uma imagem, que é algo que ele conhece, fica mais fácil de assimilar o conhecimento. Então, você fala de iluminismo, por que iluminismo? Por causa da luz, por causa de iluminar, né? Era o combate da razão contra o pensamento tido como a época, a escuridão da mentalidade, que era o pensamento religioso, dogmático. Então, para o aluno conseguir entender essas coisas, depende de uma capacidade de abstração. Ter um bom canal de YouTube para seguir, acompanhar a aula, TikTok, videozinho de 30 segundos ali, o cara te explica coisa que, de repente, estudando só no papel, você vai demorar uma semana para entender. E é necessário, né, os alunos entenderem a história. Eu sempre falo para eles, arte e história é a face da mesma moeda. Caminham lado a lado. Né? É necessário conhecer o que aconteceu no passado para nós compreendermos o presente. E a arte, ela colabora aí com os historiadores, com os arqueólogos, né, entre outros estudiosos, porque é através dos vestígios aí que os historiadores vão buscar. As primeiras expressões artísticas que o homem desenvolveu foram as pinturas rupestres, que é aquilo que a gente utiliza como vestígio histórico para compreender como era a vida desses coletivos ali do período paleolítico. Então, assim, fazer esse casamento entre os componentes curriculares também ajuda muito, porque você estuda uma estudando outras. Então, você estuda várias num componente, num currículo só. Você estuda tudo você pega uma aula só e pega várias coisas. Ajuda muito conseguir fazer esse casamento entre as disciplinas. Essa compreensão geral. E muitas das vezes os alunos ficam muito nas suas caixinhas. E eu sempre falo para eles, gente, a arte, ela transita em todas as áreas do conhecimento. E é necessário compreender, gente. E as pessoas pensam que é menos importante, né? Isso, né? Tem uma certa rejeição em relação à arte. A arte foi e é de suma importância para a humanidade, porque a arte é o reflexo da nossa sociedade. A arte é uma representação da nossa realidade. Ô, Márcia, por que quando a gente fala de artes, a gente cai sempre em pinturas? Isso, né? Porque a expressão artística, ela é ampla, ela é plural, música, teatro. Por que essas coisas praticamente não aparecem? Na verdade, o currículo, a arte, né, ele sofreu bastante alterações. No início, era mais manual, que ensinava o estudante a fazer algo manual, artesanal. Na minha época era esses negócios, fazer dobradura. Isso, mais artesanal. Aí depois teve um período mais geométrico para fazer, mais voltado com a área da arquitetura. Aí, hoje, o currículo de arte ele é bem abrangente, ele abrange todas as linguagens, e as linguagens são inúmeras, como você falou, dança, pintura, música, teatro, arquitetura, e aí nós temos ainda as linguagens contemporâneas, que nós falamos de arte com arte contemporânea, que são as performances, as instalações, intervenção urbana, e na contemporaneidade, essas linguagens se misturam. Então, a arte, para estudar a arte, gente, é fenomenal. E as pessoas menosprezam, acham que isso não é importante. É de suma importância para refletir sobre a vida. Tem um sociólogo e filósofo francês, o Bourdieu, e aí ele fala desse capital cultural, né, que depende dos espaços onde a criança convive, isso vai influenciar diretamente no repertório intelectual que ela vai ter de desenvolvimento ao longo da fase escolar e da fase da juventude. Eu começo a observar as cidades, Márcia, sabe? Eu amo teatro. Eu saí daqui para ir no show no teatro lá em Cuiabá. Também gosto. Porque não tem no interior. A nossa cidade não tem, né? Nem a nossa e nem nenhuma próxima. Nenhuma próxima. Você vai em Cáceres não tem anfiteatro. O que tem é dentro dos institutos federais, lá, aquele espaço que não é próprio para isso, não é feito para isso, fica adaptando quando tem alguma coisa na cidade. Mas as cidades não investem em expressões artísticas. Isso é um fato.
Falar que as cidades investem em expressão musical? Não. Falar que investe em teatro, em cinema, nada. Dança não investe em nada de artes. Linguagens da arte, nenhuma. Nada, não investe em nada. Qual que é a dificuldade? Porque, tipo assim, você gasta 1 milhão nos eventos, fala, mas isso aí é arte, é lazer, E você tem que ficar pagando aquilo todo ano, e um anfiteatro você constrói uma vez, e aquilo dura décadas. E dá oportunidade, né, para muitas crianças ter acesso à arte. Nós sabemos aí de várias histórias que pessoas foram transformadas através da arte. Nos grandes centros tem vários espaços específicos de serviço social lá, aula de teatro, aula de dança, que instiga aí o indivíduo a pensar, a criar. E quem tem esse repertório cultural, ele vai sobressair dos demais aí, né? Porque é um conhecimento vasto. Por exemplo, um aluno que se destaca em representação, a gente sabe que tem aquele aluno desinibido que gosta de falar que esse cara vai ter oportunidade de desenvolver essa inteligência dele aonde? Essa criança, esse adolescente. Eles pensam que teatro é só um momento ali de inventar uma peça rapidinho, não é. É o processo de criação. Tem a escrita, a leitura, trabalha a memória, pesquisa, consciência espacial. Deixa eu dar exemplo eu trabalhei não sei se você conhece o projeto FETRAN, que é já ouvi o nome. O projeto em si eu não conheço. Eu trabalhei, mas não trabalho mais porque não tem nenhum incentivo. Trabalhei feito uma louca até 8 horas da noite, sabe? Vesti a camisa e nós apresentamos uma peça nesse FETRAN, que é o Festival Temático de Trânsito Estudantil de Mato Grosso. Não só em Mato Grosso, mas tem vários estados, tem as regionais, aí depois quem passa na regional vai para a estadual, e quem passa para a estadual vai para Brasília, que é o prêmio máximo. Nós conseguimos chegar até no Cuiabá, no estadual. Assim, é um processo árduo para preparar, criar o texto, os personagens, os atores, e aí que ele tinha muita vontade de fazer a peça, de atuar. Só que ele era muito tímido, tinha muita dificuldade, e não tinha outros atores. Eles iam porque tem que ensaiar todos os dias, tem que ter disciplina. Esse menino tinha disciplina, mas tinha dificuldade. Eu falei com as minhas colegas, nós éramos em 3, nós vamos investir nesse ator aqui. Ele quer. O importante é querer fazer, ele quer fazer. Pois esse menino nos surpreendeu. No final, ele estava ótimo. Foi para a estadual, foi ator de destaque lá, e depois que ele realizou essa peça, que ele voltou para a sala de aula, o menino era outro, desinibido. O teatro ajuda muito na oratória, a pessoas que são muito tímidas, quebrar essa timidez, é muito importante. Você estava falando, não tem investimento nenhum, não tem apoio nenhum. Não. Se você conceitua... Eu utilizei, inclusive, essa conceituação na prova recente que teve para coordenador, no final de semana, sobre educação. Se você compreende a educação como todo esse aparato organizacional, processual, de ferramentas, que a gente tem para transmitir para as novas gerações o conhecimento acumulado da nossa sociedade, a gente falha muito, mas muito, com as novas gerações, na formação delas, não só intelectual, mas como ser humano mesmo. A gente falha muito, mas muito. A gente deixa de investir em coisas que seriam, para essas crianças, para esses adolescentes, cruciais, que seriam fundamentais. Um aluno, por exemplo, que se aproxima do teatro, que se aproxima da música, ele tem uma facilidade muito maior para compreender esses conceitos lá no futuro, quando ele precisar, no componente curricular de artes, do que aquele que nunca teve contato com essas coisas. Exatamente, mas é o sistema, né, que vem engessado. Você vai falar de teatro grego, o aluno não sabe o que é teatro. Não. É complicado, né? Mas a gente vai indo, né? Eu, na arte, eu vou lá e desenvolvo, faço o que posso. É o brasileiro. Nunca desiste. Exatamente. Né? E a gente vai ralando e sustentando. É igual o Atlas, né? A gente põe a educação nas costas
põe aqui no ombro e sai andando. Com o peso que tiver, a gente vai lá e sai andando. Trabalha fora de hora, trabalha acima da hora, fica mais tempo, trabalha em casa, às vezes abandona a família para suprir aquilo que deveria ser obrigação do poder público e às vezes falha, né? Enche o carro de tranqueira. Enche o carro de tranqueira, sem carretinha, sem carretinha, sem carretinha. É muito complicado. Essa semana os alunos passaram na sala de aula, os alunos do Grêmio Estudantil, passaram nas salas de aula, convocando os alunos para um concurso na escola. O concurso é produzir um texto ou um desenho baseado em algum anime. E aí o melhor texto e o melhor desenho seriam premiados na escola, para tentar incentivar esses alunos a desenvolver a escrita ou a arte e conseguir perceber nesses alunos o desenvolvimento desse tipo de inteligência. Porque até agora é só lógico-matemática. Inclusive, a gente ainda está atrelado à inteligência lógico-matemática. Pensa que precisa só ler, escrever e contabilizar, né? Exato, e não exato. É isso, né? Vai muito além disso. A gente percebe, mesmo pelas avaliações externas, né? Que também não se preocupam muito com outros componentes curriculares. Eu não sei quando que artes foi avaliado, história foi avaliada. Não, e eles gostam tanto da arte assim que queria tirar do currículo, né? Mas nós já passamos por isso também. Nós já passamos o pessoal da área de humanas, já quase perdemos sociologia, já quase perdemos filosofia, já quase tivemos redução na carga horária de história, e vai somando para aquilo que... Querem tirar tudo agora, né? Tirar do currículo, já tive muita briga. Quê, né? Já teve muita briga aí em cima dessas coisas, e aí o movimento de professores vai em cima, bate firme. Porque a gente sabe a importância dessas coisas para as crianças, né? Não basta só saber contar e ler. É claro que é fundamental para a vida em sociedade, tanto quanto conhecimento histórico, tanto quanto conhecimento artístico, tanto quanto a nossa sociedade, justamente por causa do avanço da razão lá no movimento iluminista, o Ocidente seguiu uma linha de conhecimento científico que se pauta nas ciências exatas, né? E nas ciências da natureza. E a gente segue isso até hoje. Quem valoriza a arte? Mesmo no mercado de trabalho, que mercado de trabalho você tem para artista? Se ele não souber pintar quadro para vender, sobrou o quê? Sobrou o quê? A gente vê que o capitalismo reina predominante. Né? Você quer ver no interior. No capital ainda tem músico, né? No interior. Lá na praça, né? Faz serenata lá, vai um dinheirinho. Vai dar aula de música. Em Cuiabá eu vi lá, e eu sou movida à música, eu gosto da música. Bárbara cantora. De vez em quando chega aqui, ela tá mandando uns tenor aqui. Faz uma palhinha aí pra nós. Canta aí, vamos cantar? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Aê. Parece que não, mas é uma frase tão né? Forte, né? Incentivo. Muito. Né? Acredita. Você chega onde você quiser, desde que você acredite em você. Quando você desistir de você, você não chega em lugar nenhum. Verdade. Se você não acredita em você, quem que vai acreditar, né? Você é o primeiro passo para... Tem que acreditar, não tem jeito. Márcia, com relação ao Enem, você consegue passar para a gente aí quais são os principais conteúdos de artes aí que estão sendo cobrados no Enem? O que você tem aí de cabeça? Primeiro top dos tops, arte contemporânea. Que é que sobressai. Não é como meu filho pinta lá no primeiro ali, não. Ele erra os bagulhos e tudo lá. Arte contemporânea, gente. Vocês precisam entender o que é arte contemporânea, quando surgiu, a partir da década de 50 até os dias atuais. Todas as produções artísticas chamadas de arte contemporânea. As pessoas confundem arte contemporânea com arte moderna. Vê uma arte contemporânea... eu não entendo esse tipo de arte moderna. A arte moderna, ela surgiu no início do século XX, chamada as vanguardas europeias da corrente do ismo, abstracionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, futurismo. Século XX que começa lá em 1901, tá, gurizada? Isso, aprender a fazer contagem de século aí nas aulas de história, faça o favor. Se não souber século e algarismos romanos, você vai rodar.
né? É uma dificuldade. Até para artes Quando precisa. chega lá no algarismo humano, que século que Tem que ficar explicando e fazendo a continha do o pauzinho vale um. E aí, a partir da década de 50, 1950, até os dias atuais, chamamos de arte contemporânea. E a arte contemporânea ela é complexa, confusa, contestadora. Você vai ver um objeto artístico e você vai apontar o dedo. Isto é arte? A arte contemporânea ela veio mesmo para confrontar o indivíduo, para fazer refletir sobre determinado assunto, né? Que também nós falamos de arte conceitual. O que é arte conceitual? Parte da ideia do artista e não do objeto em si. Parte da ideia. E aí você vai pegar e falar assim, mas que é isso? Isso é arte? Precisa da interação, arte e observador. E precisa de conhecimento. Você não vai, muitas das vezes, entender a ideia do artista só olhando o objeto artístico. Você precisa pesquisar sobre. Marcel Duchamp, a fonte. Essa daí deu início à arte contemporânea. Essa aqui? A fonte de Marcel Duchamp. É essa aqui? Essa. O vaso sanitário. A primeira imagem. Essa de cima aqui? Isso. Ready-made, é conhecido isso daí. O que é ready-made? Objeto pronto. Deixa eu transmitir aqui para todo mundo acompanhar o que a gente está mostrando. Coloca aí na imagem que nós vamos falar um pouquinho sobre a fonte de Marcel Duchamp. Meus alunos já sabem isso daí, ó, de primeira, que desde o primeiro ano a gente estuda, e quando fala de arte contemporânea, surge aí a fonte de Marcel Duchamp. Vamos contar a história dessa obra. Marcel Duchamp já era bem conhecido na época, né? E ele foi participar de um concurso de arte. Nessa época existia muito concurso de arte. Eles levavam o objeto, porque só era considerado objeto artístico se passasse pelo corpo jurado e falava essa sim, essa não, essa sim, essa não. E aí ele começou a pensar quais os critérios que esse jurado utiliza para conceituar a arte. E ele teve uma ideia. Ele foi lá na loja de material para construção, comprou um vaso sanitário, colocou num pedestal ao contrário, você pode ver que esse vaso está ao contrário aí, assinou R. Muti, 1917, um nome falso, porque Duchamp já era um artista renomado, conhecido na época, então ele quis enganar o corpo jurado. E aí leva para o concurso. Quando o povo vê esse objeto, começa a falar, pô, tá brincando com a minha cara? Que é isso? Que merda é isso aqui? E aí começaram os burburinhos, né? Que é isso? Isto é arte? E era a proposta de Marcel Duchamp. Questionar o que é arte, afinal. Contestar os museus, as galerias. O que eles levavam para esses espaços considerados aí, né, de lugar da arte? E deu muito certo. Porque todo mundo começou a apontar o dedo. Isto é arte? E, afinal, o que é arte? A arte é complexa, né? Você não vai julgando o objeto em si. Aí, a partir daí, surgiu a arte conceitual. O que é arte conceitual? Que parte da ideia do artista. O que ele quer discutir com tal objeto? E a arte contemporânea ela é bem estranha, materiais inusitados, diferentes. Olha só, um vaso sanitário. Vamos ver o que mais que aparece aqui para gente de arte contemporânea. É bem complexa a arte contemporânea. Vamos. Esse negócio aqui, tá aí? Tem uns negócios, Tá ali na tela, tá lá na tela para todo mundo. Esse negócio tipo uma aranha aqui. Igual a Bapuru, lá aquele pezão grande, esse daí. É da Tarsila, né? Da Tarsila do Amaral. Esse daí é uma arte moderna, né? Faz parte aí da arte moderna brasileira. Tarsila do Amaral, uma grande artista e que se destacou, para vocês terem ideia, uma das obras mais caras do Brasil é essa obra aí. Ela foi comprada por um colecionador de arte, e ela está lá no Museu de Arte em Buenos Aires. Foi uma das obras mais caras vendidas no Brasil.
E tem uma história por trás desta obra. Do Abapuru? Da Abapuru. Tarsila do Amaral, ela queria dar um presente para o seu atual esposo, que era Oswaldo de Andrade. Também, né? Um outro nome. Outro, né? Bem conhecido aí da galerinha, né? E aí surgiu o Abapuru. Esse ser estranho aí, né? Um pezão grande, uma mãozona grande e uma cabecinha bem pequena, e que ele está com um braço assim. Tem inúmeras análises, inúmeras interpretações, que uma obra de arte ela não tem uma única interpretação, né? São várias interpretações. E a partir desta obra aí surgiu o movimento antropofágico. Eu acredito que vocês conhecem sobre esse movimento antropofágico. Tarsila do Amaral, as suas obras foram divididas em 3 fases: fase pau-brasil, antropofágico e fase social. Então, em cada período, em cada movimento artístico aí tem um viés aí, uma crítica. Por exemplo, se nós formos olhar aí, analisando a Abapuru, por que esses pés grandes, mãos grandes e essa cabeça pequena? Esse ser que não pensa, né? Que usa o trabalho manual, está lá no dia a dia, e esquece de pensar, de refletir. E na sociedade, no mundo em que nós vivemos, nós não podemos ter essa cabeça pequena, não, galera. Né? Temos que ter uma cabeça gigante aí, ser cidadão crítico, atuante, ativista, sabendo o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. E sempre se questionando, eu acho isso interessante. Isso. Né? Questionar o lugar onde você está, né? Ser crítico. A gente vê a política, né? Eu não gosto do extremismo. Sempre analisando, né, onde você está, o que está acontecendo, isso aqui é certo, é errado. Então, isso é interessante, né? Isso, respeitando a opinião dos outros, as ideias, né? Não sobrepor a sua ideia. Só para aproveitar aqui a deixa da professora Márcia, é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de antropofagia, tá? Muita gente confunde antropofagia com canibalismo, tá? São coisas distintas. Antropofagia era uma prática dos nativos no Brasil, no período colonial brasileiro e pré-colonial brasileiro, em que os nativos, em função das guerras e dos conflitos que haviam entre as tribos, ao conseguir capturar um inimigo, eles o prendiam e utilizavam dele como alimento, mas não por necessidade de alimentação, mas por uma crença religiosa, por uma tradição, por um aspecto da cultura em que eles compreendiam que ao se alimentar do outro, você internalizava as forças e as potencialidades e as coisas que vinham com aquela outra pessoa. Então, o guerreiro forte de uma outra tribo, ele servia como um ótimo alimento para transmitir força para a tribo que havia conquistado aquela batalha, aquela guerra, ou havia vencido, ou havia conseguido capturar aquele nativo. A antropofagia, ela está relacionada a essa capacidade de absorver o que tem de bom dos outros seres humanos, para os nativos, físico mesmo, vinculado aí à carne desse inimigo, e na arte, me parece, captar da própria arte humana uma capacidade de se revestir e de fortalecer um movimento artístico. Então, na antropofagia, período das vanguardas europeias, né? Na Europa, porque o movimento antropofagia no Brasil. Os artistas brasileiros, eles foram para a Europa conhecer essa nova forma de produzir arte, ou seja, foram buscar conhecimento, só que eles voltam para o Brasil e aí eles não querem mais cópia da Europa. Eles querem produzir a sua própria arte, de cunho brasileiro, mostrar o que o Brasil tem de melhor e não copiar a Europa. Por isso o movimento antropofágico. Se alimentar daquilo que é nosso, daquilo que é nativo, e a partir daquilo, se fortalecer do que é nosso. Hoje, né, nas epistemologias contemporâneas, a gente chama isso de decolonialidade, né, que é você conseguir se desfazer dessa construção etnocêntrica europeia, de que tudo de fora vale mais, de que tudo...
perceber o valor da cultura nacional, da cultura que a gente produz, daquilo que a gente cria e constrói. Isso, o movimento antropofágico é exatamente isso, mostrar a cultura brasileira, o povo brasileiro. Sim, sim. Então, tudo bem você estudar Mona Lisa, tá? Não dá para não estudar Mona Lisa, não. Mas vamos estudar Tarsila também. Exatamente. Né? Vamos estudar vários artistas aí, né? São inúmeros, não dá para estudar todos. Igual os alunos fazem, professora, você conhece? Eles acham que eu tenho que conhecer todos os artistas, né? Igual o professor de filosofia. Você imagina ter que conhecer todos os filósofos gregos da antiguidade? Coitado, não dá. Não aí, dá. quando eles vêm, você conhece? Então, às vezes conheço, às vezes não, né? Mas vamos lá, vamos conhecer, os principais. Né? Mas os artistas renascentistas, os artistas gregos, os contemporâneos, os da arte moderna, é necessário aí. São inúmeros, sempre tem os principais, né? Por exemplo, lá do cubismo, quem que é o artista principal do cubismo? Pablo Picasso. Do surrealismo, Salvador Dalí, e por aí vai. Sempre teve o precursor aí, o que deu início, né? O que vai ser cobrado é isso, geralmente. Eles não vão pegar um que não tenha nome na arte, né? Errar quem pintou Mona Lisa é difícil, né? E não dá, né? Não dá, né? Não dá. Não conhecer a história do Renascimento. Não... Falhou em história, falhou em arte, falhou em filosofia, você falhou em muita... É o tipo de coisa que... É o tipo de coisa que você estuda num monte de componente, que se você errar naquilo, você não vai prestar atenção em nada. Em nada. Porque se você pegar nenhum, serve para os outros. Né? Porque, assim, a história, ela... Né, tradicionalmente na escola, ela é contada do ponto de vista cronológico. Então, todas as outras ciências, todos os outros componentes curriculares, eles se instalam em um determinado momento da história. A arte tem seus momentos históricos que são contados a partir dessa cronologia histórica da arte. Se você compreende esses momentos históricos, o que está acontecendo neles, você começa a compreender de forma mais fácil, assimilar melhor o conhecimento. E isso é muito bom. Você consegue pensar, você pensa iluminismo, não é só na história. Você vai pensar as transformações que surgem no Renascimento na arte, no Renascimento do ponto de vista filosófico, na matemática, no uso dessas ciências para aplicação da arte. Você começa a ter lá, salvo engano, você pega a partir do Renascimento, do humanismo, uma ideia nova de arte que foge daquela arte sacra de 2D, com perspectiva, com profundidade, com sombreamento. Já temos um tema para trabalhar daqui a uns dias. Porque a cronologia da arte, ela é do lado da história, né? Quando fala de idade moderna, nós não estamos falando da arte moderna. Depois nós vamos... Porque a arte moderna é um movimento. Não é o tempo histórico, né? É diferente, é o movimento, não é o tempo histórico. Né? Precisa compreender esses conceitos. E esses conceitos, só estudando, papai. Só estudando. Só sentando na cadeira, assistindo videoaula, lendo texto, pegando material, escrevendo, lendo, indo no TikTok, indo no Facebook, nas páginas. E quanto mais você ouve, quanto mais você assiste, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você assimila. Se você tiver lido alguma coisa sobre arte moderna e arte contemporânea essa semana, tenho certeza que a fala da professora Márcia te, despertou. Exatamente. Até eu não, coisa assim. Eu estou aprendendo aqui com ele, gente. Então, gente, quando você estuda, você faz uma leitura, isso fica gravado na sua mente. Às vezes você não consegue, no momento, comentar sobre, mas quando você pega o texto de novo, uma questão para resolver, né? Você vai lembrar. Né? Nós temos umas caixinhas de memória aí no nosso cerebelo. Né? A gente tem memória de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tem coisa que você fixa para sempre na vida, tem coisa que você esquece ali depois de uma semana. Então, tem que ir trabalhando, e quanto mais você reforça os caminhos neurológicos do conhecimento, mais você vai se lembrando das coisas. Eu não sei quem se identifica comigo, mas eu acho que a minha de curto prazo só funciona ela. Não é. Sempre tem. Sempre fica guardadinho lá na memória. E memória é repetição. Memória é repetição. Se você não foi abençoado por Deus com a memória fotográfica, é repetição. Quanto mais você repete, mais você grava. Não tem jeito. Mais conhecimento você retém. É na prática, né? Praticando que aprende.
Sim. E é sim. isso aí. Quantos concursos você já passou, Márcia? Assim, você já fez, já passou e já... Como que é a sua história de concurseira? Ixi, já fiz vários. Do Correio. Qual foi o pior concurso que você já fez? Qual foi a pior história de concurso que você tem, assim, que tudo deu errado, a caneta falhou, a prova molhou? O que você tem, assim, Fui de algum... péssima. Então, contei aqui, ele tá quebrando até minha blusa, rasgou, né? Eu já fiz do Correios, fiz para carteira, graças a Deus não passei. Na hora eu fiquei tão revoltada. Com esse sal quente que vocês estão vendo aí hoje, vocês imaginam. Passei na prova objetiva, fui muito bem, 86% na prova objetiva. Fui para a prática. Chegando na prática... A prática não era ficar andando nas casas e fingindo. Não, correndo, tô 1 quilômetro, sei quantos quilômetros lá em 12 minutos, fazer... Como que faz? Barra. E aí tinha o tal de dinamometria escapular, dinamometria lombar. Eu nem sabia o que era dinamometria. Aqui na cidade nem tinha isso. Olhei no Google lá, mas não tinha como praticar. Mas fui fazer. Cheguei lá na lombar, tinha que puxar, acho que 60, eu puxei 80 e poucos. Mas quando chegou na dinamometria escapular, é um aparelhinho, você já viu esse aparelhinho? Eu não faço a menor ideia do que seja. E você puxa assim, e não é força, é jeito. 70% das pessoas reprovaram nesse... Ele é uma mola que você tem que esticar, mola, é tipo uma mola, e aí tem tipo uma... argola, tipo puxador de academia mesmo, mas tem que fazer a flexão aqui com a escápula. Antes de fazer isso? Treina, é prova física, é prova de aptidão física. Mas igual aqui não tinha como treinar, não acho que eu não corria atrás, não sei. Comprar aquele soro de estilingue para ficar as borrachas de... Aí eu sei que eu reprovei nesse dinamometria escapular. Fiz outro do Instituto Federal aqui para Pontes e Lacerda, uma vaga de arte, só que era na área da música. Meu esposo, não, você vai fazer. Eu falei, vamos aprender um violão, né? Vamos aprender uma flauta, vamos pegar um instrumento. Eu não tenho habilidade na música, o pré-requisito é música. O meu diploma, o meu certificado é artes visuais. Mesmo se eu passar... eu não vou ser aprovada. Na hora que mandar eu tocar um piano lá, eu vou fazer como? Né? Não, eu entro com recurso. Já queria brigar já na justiça. Eu entro com recurso. Porque tem que ser música, arte é arte. Sim, vai fazer. Advogado é um bicho. Nossa, advogado não é gente, não. Amo, tá, minha advogada? É brincadeira. Humor. Pensa que é Deus, advogado. Brincando, tá? Aí, o que aconteceu? Passei na prova objetiva também, 80 e poucos %, fui super bem na prova objetiva. Vai para a didática. O tema era... Ai, gente... a cultura musical na escola, uma coisa assim, né? Aí, o plano de aula espetacular. Dei aquela aula. O problema, sabe por que eu não passei? Porque eu não conceituei música. Se eu tivesse conceituado música, o que é música, o que é harmonia, o que é timbre, eu tinha passado. Porque era 50%. Já é arrumar treta para o seu marido resolver na justiça, né? Aí eu fiquei com 40%. Faltou conhecimento na área específica. Porque eu trabalhei sobre a música, a importância da música na sociedade, que a música está em todos os lugares, né? Você vai nas lojas... A capacidade de captura do espírito humano, da alma humana. O celular toca, a pessoa coloca uma música para... relaxar. Então, só faltou eu conceituar. Se eu tivesse conceituado, eu tinha passado. Mas não era para ser também. Não era para ser. Meu marido também fez essa prova. Ele é TI, né? Meu marido tem 3 cursos superiores: Direito, Ciências Biológicas, Biologia e TI. E agora está fazendo matemática escondido de mim, porque eu brigo com ele. Falei, não é para você mais fazer... Acabou de falar de matemática, o professor de matemática acabou de entrar aí na live, acabou de mandar boa tarde aí pra gente. Boa tarde, Romo, seja bem-vindo. Quiser mandar pergunta, tamo aí, que não seja de matemática, beleza? O tema hoje não é a professora de matemática aqui, mas não tem nada a ver com isso, tá? Não é sobre matemática. Aí eu falei para ele, você vai fazer um mestrado, um doutorado, chega de fazer curso superior. Aí ele fez para o concurso também de TI, e ele foi super bem na prova objetiva. Quando foi fazer a prova didática, simplesmente ele esqueceu de entregar o plano de aula para a banca.
Aí foi de água abaixo também. Deu uma aula super bem, mas esqueceu de entregar o plano de aula. Aí também não passou. Aí também não passou. Nossa, eu lembro do meu concurso do Estado. Esse concurso do Estado último que teve tudo, né? Teve tudo. Nossa! Mas foi muito bom. Teve todas as fases. Olha só, eu não passei, fiquei arrasada lá, mas aí eu já tinha experiência de didática, de uma prova de didática. Olha só, muitas das vezes o não é para te fortalecer, para te ensinar. Eu aprendi na didática lá e cheguei no... Ajuda, né? Ajudou. A experiência que a gente tem ajuda, não importa se... Experiência é experiência, né? Para bem ou para mal, é experiência. Mesmo que seja ruim no momento, mas mais tarde ela vai ser de aprendizado. Rômulo, não é para perguntar de matemática, Rômulo. Não é para perguntar. Só porque eu ia perguntar sobre matemática. Tá dando trabalho aí, querendo perguntar. Ele tem que vir aqui para falar sobre matemática. Falar sobre matemática. Pegar ele e o Rafael aí Pegar ele, o Rafael e o Diego, pôr tudo aqui na sala aqui. Nós vamos falar de matemática. Vamos falar de matemática. Não, eu tava fazendo faculdade de pedagogia, né? Aí tinha, lá na faculdade de pedagogia, tem as avaliações separadas por área do conhecimento, pela grande área do conhecimento. Aí tinha ciências humanas, da natureza, não sei o quê. E tinha lá de conhecimentos matemáticos, tecnologias. Caiu umas perguntas de matemática do tipo, qual a contribuição dos egípcios para a matemática? Números binários, números lá, decimais. Cara, eu vou saber... Um historiador não sabe. Pois é, saber de matemática egípcia. Eu não passei por isso na faculdade, não. Nem na de história e nem na escola não passei nada de história da matemática egípcia, não. E eu pesquisei na internet e adivinha? Não achei. Não achei. Um negócio da matemática babilônica, uns trem que não... Falei, não, aí. Dá não. Aí foi... Difícil. Vai acontecer, querida aluna, de você não encontrar algumas coisas... Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Existe, a gente não sabe onde está. Você vai no chute mesmo, tá? Só não deixe em branco, faça favor. Não deixe em branco, tá? Não deixe em branco. Vai eliminando aquelas que você... Né? Tem certeza? Isso. Tá Errada. Dá errada, Celina. Essa eu sei que tá errada. E aí você vai... engraçado, eu lembrei de uma dica. Elimina aquelas que você tem certeza que tá errada. Mas evita ficar mudando as respostas. Sempre dúvida entre duas, né? Sempre tem isso. Você consegue eliminar duas que você tem quase certeza, mas sempre fica duas que você não tem a menor ideia qual que tá certo. Agora, aquela que marca só A ou só B não funciona não, viu? Tem uns que marcam só D de Deus, né? Não adianta. É tipo isso. Tem gente que acontece essas coisas. Acho que a gente pode encerrar, né? Porque também já... Quase 1 hora e meia hoje foi quase bastante. 1 hora e meia falam demais, né? Né? A professora de arte falando aí, né? Como que vocês falam? Né? Gente, agradecer a todos vocês que assistiram aí online, né, na transmissão ao vivo, assistiram aí simultaneamente a conversa. Agradecer aqueles que vão assistir depois. O vídeo vai ficar aí salvo no Facebook. Por enquanto, é meio que os vídeos são mais para apresentar mesmo os professores. Em algum momento a gente vai pegar para fazer os podcasts com o conteúdo mesmo, com o conteúdo dos componentes curriculares, para ter uma conversa sobre isso. Mas até lá, por enquanto, a gente está apresentando os professores para vocês irem conhecendo todo mundo, toda a equipe do Pré-ENEM, toda a galera que está se envolvendo aqui, não só para fortalecer o projeto, mas em especial para tentar, de alguma forma, contribuir com o futuro de vocês aí, para que vocês possam alcançar as metas de vocês. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês, tá? E continuem participando, manda o link aí pro pessoal, vamos aumentar, fica até meio que anacrônico para mim, mas vamos aumentar as visu aí, né? Coisa de... Vamos curtir, vamos compartilhar, manda o vídeo para uma galera, de repente alguma coisa que foi falada aqui já vai ajudar alguém. Se de repente não é algo que te contribuiu tanto hoje, pode contribuir para uma outra pessoa, pode contribuir no futuro, quando algo que a gente falou aqui, você estiver estudando e de repente você vai se lembrar disso aqui
do cronograma, vai se lembrar de organizar seu horário, vai se lembrar de eliminar as questões que você tem certeza que estão erradas, vai se lembrar de não desistir, de tantas outras coisas importantes que foram faladas aqui hoje para te ajudar a conquistar seus objetivos aí. Despedida, Bárbara? Vai, povo. Até mais. Ó, dia 16 nós voltamos com um aulão. Eu dei 2 semanas para vocês descansarem aí, hein? E vem simulado pela frente. Isso. Dia 16 do mês que vem é simulado. Vamos mandar o link aí, nós estamos preparando para vocês se inscreverem. E bora fazer o simulado aí. Vocês não vão perder nada com isso. Todo mundo que vocês perguntar a professora Márcia, qualquer outro professor que foram aprovados em concurso, que tem um histórico de fazer prova, vocês vão ouvir de todos eles. Treino. Tem que pegar a prova e fazer, tem que responder questão. Então, o simulado é muito, mas muito importante para quem vai fazer a prova do Enem. É isso aí, galera. Inclusive, lá no Classroom tem um monte de simulado de arte. Vocês não foram lá responder as questões. Vai lá responder as questões, que é treino. Vocês escutaram aí, é treino. Então, espero vocês lá respondendo as questões. Eu estou visualizando lá e neca de birica de ninguém lá responder. Respondam. Abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem. Se cuidem e mantenham a saúde.